Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou abordar com um enfoque maior o preenchimento dos campos em comum dos projetos. Como eu falei no vídeo anterior, existem 5 campos em comum aqui na planilha, independente do tipo de projeto que você vai estar fazendo. Então, inicialmente vamos começar pelos dados para a documentação. Esses dados para a documentação são os dados do projetista, os dados que vão tanto para a procuração, para o memorial e para o formulário. Esses dados eles são bem intuitivos na forma de preenchimento. No profissional seria engenheiro ou técnico, né? Seja técnico ou engenheiro, você só altera aqui o campo, digita o valor, o termo adequado, o nome de forma análoga, a nacionalidade, o estado civil. Então, preenchido esses dados, vão então os dados da documentação. Nos dados da documentação, você digita conforme a formatação do tipo de documentação. Como por exemplo, CPF, você digita nesse formato. E no RG, você também vai ter o dado da UF e do dado do órgão emissor, né? Esses dados são necessários nesse preenchimento. Feito isso, temos os dados de localização, que é o endereço e a cidade. E por último, os de comunicação, de contato, que é o telefone do projetista, da empresa e o e-mail dela. Esses campos, como eu falei, eles vão para o formulário, vão para a procuração, vão para o memorial. Preenchidos os dados para a documentação, tem-se os dados do cliente. Nos dados do cliente também, bem intuitivo. E eu peguei uma CNH para exemplificar. Essa CNH não é de uma pessoa real. Então esses dados aqui não são reais, não é uma pessoa de verdade, não dá para utilizar esses dados para outras coisas. Então é só para apresentação de como é o preenchimento da planilha. Nos dados do cliente, vamos escolher se no pessoa física ou jurídica. No caso do exemplo aqui é uma pessoa física. O nome do cliente. Na CNH, acho que é o melhor documento para a gente pegar esses dados, já que está bem separado o documento de identidade, né, o nome da identidade, tanto com o órgão emissor e a UF. Preenchidos os dados para a documentação, os dados do projetista, o seguinte será os dados do cliente. Os dados do cliente, como eu falei antes, você pode escolher entre pessoa física e jurídica. Por exemplo, eu escolhi uma pessoa física. O preenchimento ele é feito também de maneira bem intuitiva, certo? O nome do cliente, o CPF e o RG. Peguei aqui essa CNH, que não é de uma pessoa real, mas só para exemplificar como é que é o preenchimento. Ela está bem separada, né? A própria CNH vem com o dado do documento de identidade, tanto o órgão emissor quanto a unidade federativa que foi emitida, o CPF também. Então você vai basicamente só transcrever para a planilha. Coloca o nome aqui, o nome do cliente, o CPF conforme essa formatação e o RG também, tanto com o órgão emissor quanto com a UF. Isso é importante. Partindo então para a localização da unidade, eu peguei também uma conta de exemplo, não é uma conta de uma pessoa real, é disponibilizado no próprio site da Enel. E nessa conta temos os dados suficientes para preencher esse campo. Inicialmente pelo tipo de logradouro, que no caso é a rua. Podia ser avenida, podia ser travessa, e sendo rua, a gente coloca aqui e o resto do endereço fica no logradouro. Após isso, tem o preenchimento do número, em seguida o complemento. O complemento nesse caso não é presente na conta, então não precisa ser preenchido, certo? Seguinte tem o bairro e a escolha da cidade. E como eu falei, a escolha da cidade é muito importante, porque precisa estar cadastrado para alterar o valor da solarimetria nos dados da unidade. A alteração nesse campo vai alterar o valor da solarimetria para os cálculos. É necessário que essa cidade esteja cadastrada com o valor mais atualizado.
Isso pode ser feito dentro da planilha, que também vai ter um vídeo à parte explicando exatamente esse preenchimento, bem como a obtenção desses dados. Feito isso, escolhido a cidade, preenche da conta o CEP e tem mais 2 campos. Esses 2 campos são preenchidos da RT. Na elaboração da RT, você obtém a localização, os dados de localização da latitude e longitude da obra que vai ser realizada. Então, basta preencher nesses 2 campos aqui. Preenchidos os dados da unidade de localização, agora vamos os dados dela em si, os dados de consumo, de produção, o número dela. Então, nesse campo, inicialmente preenche o consumo mensal daquela unidade e a produção média do sistema que você vai estar elaborando para aquela unidade. Esse terceiro campo é o campo da solarimetria, que é preenchido conforme a alteração da cidade. O dado da unidade, esse dado da unidade é obtido aqui da conta. Então, no caso, a unidade consumidora é o número do cliente que você vai preencher aqui. Preenchido o número do cliente, tem o tipo de sistema do cliente que você escolhe lá acima, mas isso é obtido também da conta, porque o tipo de fornecimento você escolhe lá em cima, o fato de ser monofásico, trifásico ou não. E a tensão da rede também, você escolhe lá em cima. Esses campos aqui são fixos, o campo de demanda mínima do sistema e a demanda de geração mínima, que é em relação ao consumo médio mensal. Agora tem a classificação da unidade consumidora. Essa classificação ela pode ser B1, B2 e B3 para o grupo B e sazonal verde ou sazonal azul para o grupo A. Você também seleciona aqui e esses dados são obtidos da conta, a classificação da unidade. Se é B1 residencial, no caso, aí você escolhe B1 residencial pleno aqui. Tipo de ramal, isso aqui é você verifica com o cliente, né? E o tipo de atividade do formulário, se é residencial, comercial, industrial, rural, também é obtido na conta, que é desse campo de classificação da unidade consumidora. A potência instalada no sistema, padronizamos para um valor adequado conforme o tipo de sistema do cliente, sendo trifásico essa potência e monofásico essa potência. E por último temos o preenchimento do disjuntor do cliente. É essencial, vai no diagrama e vai no memorial. É importante, não pode ter uma alteração diferente do que está cadastrado lá. Esse valor é imprescindível estar cadastrado corretamente na planilha. Partindo por último para os dados do projeto, o dado mais importante, mas também o mais simples. Você escolhe então a placa que você gostaria e o inversor. Preenchido a placa e o inversor, você só vai determinar a quantidade. Se forem 3, 4 inversores, você altera aqui. Se forem mais, você altera nesse campo, né? Mais as placas. Acho que esses são 5 campos em comum que nós temos, o preenchimento deles de maneira detalhada e como obter esses dados na conta e da CNH ou de qualquer outro documento. A CNH não é o único documento que a gente pode obter esses dados. Pegando do próprio CPF, do RG também a gente consegue essa obtenção. E para pessoa jurídica, esses dados também são obtidos. Só pedir para o cliente o CNPJ junto com os dados do representante, que você vai ter acesso a todas essas informações e vai conseguir preencher na planilha.